Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo a palavra juntos, isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, livro de Salmos 34, versículo 7 e 8, e diz o seguinte: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Bom, meus queridos, aqui o salmista Davi, mais uma vez um grande ensinamento, mais uma vez nos apresentando como é o nosso Pai, como age o nosso Pai e como podemos ficar tranquilos, podemos ficar assegurados de que estamos em ótimas mãos. Isso para quem, se há alguém que ainda tinha alguma dúvida sobre isso, sobre a grandeza, sobre o poder, sobre a misericórdia do nosso Pai, Então, se houvesse, ou se há, infelizmente, alguém que ainda não confia, que ainda não conhece o nosso Pai Celestial, então Davi hoje vem pôr por água abaixo, por terra abaixo, desculpa, essa dúvida, Nós, é claro, sabemos já que não há dúvida alguma sobre o poder, sobre o amor, sobre a bondade do nosso Pai e principalmente sobre o poder do nosso Pai. Então vem só para a gente reforçar, isso, só para nos lembrar, Às vezes a gente enfrenta alguma adversidade e a gente dá uma esmorecida, às vezes o inimigo quer nos atingir, então ele fica esperando a gente fraquejar para ele lançar o seu dardo e nos acertar e nos botar em dúvida. Então isso, esses dois versículos hoje, eles vêm para reforçar, para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que a gente saiba e viva tudo isso que Deus tem para todos nós, Então, aqui não tem nem muito que dividir, porque todo ele é muito bonito, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, Então, a importância de temer a Deus, a importância de respeitar a Deus, eu já falei algumas vezes aqui, porque para mim, José, temer a Deus é muito mais temer a mim mesmo, Temer, eu temo que eu faça alguma coisa que desagrade ao nosso Pai. Então eu encaro o temor a Deus dessa maneira. É claro, É claro que eu sei o poder de Deus, sei tudo que Deus é capaz de fazer e sei que Deus fica, é claro, chateado se fazemos alguma coisa errada, se nos desviamos do caminho, e sei da força do nosso Pai, Então eu temo Ele nesse sentido também, é claro, mas o meu temor maior, sempre que eu falo o que eu leio, que alguém fala para mim sobre temor a Deus, eu transfiro esse temor a mim mesmo. Então eu temo profundamente magoar o nosso Pai, Então esse é o meu temor a Deus. Daí ele continua, e os livra, Ou seja, os livra de tudo que está aborrecendo, os livra de todo mal, os livra de tudo que está deixando nos deixando com aflição, preocupados. Ele nos livra, Ele toma para si todas essas coisas ruins, E nos livra, nos dá paz, É o que queremos, Nos dá paz. Essa paz só Deus, só Jesus pode nos dar, E depois ele continua, provai, Ou seja, veja, prove, peça a Deus, clame a Deus, tema a Deus, E veja o que acontece.
provai e vede, né? Provai e vede que o Senhor é bom, né? O Senhor é ótimo, o Senhor é tudo. Bem-aventurado o homem que nele confia, ou seja, feliz, né? O homem que nele confia. Então, que a gente reflita hoje, queridos, né? Hoje, quinta-feira, hoje dia 14 já, 14, quinta-feira, que a gente reflita bastante sobre essas duas coisas, né? O temor a Deus e confiar em Deus, né? Então, o temor e a confiança, né? Se estamos realmente temendo e confiando, né? Temendo e ao mesmo tempo confiando de que Ele está no controle, de que Ele pode tudo, de que Ele, né? O nosso Pai, é claro, pode tudo, que Ele nos ama, que Ele cuida da gente, que Ele nos ouve e que Ele atende, né, o nosso clamor, porque Ele quer que sejamos felizes, Ele quer que tenhamos uma vida plena, uma vida serena, uma vida pautada nos seus ensinamentos e que a gente colha, né, as bênçãos dessa decisão, dessa nossa decisão de andar no caminho da retidão e andar segundo os preceitos, segundo os mandamentos, segundo a vontade do nosso Pai, né? Pondo sempre a vontade do nosso Pai em primeiro lugar, né? A nossa em segundo, é claro, né? A vontade de Deus sempre prevalece, né? A gente pede, a gente tem vontade de certas coisas, ou de muitas coisas, né? Melhor dizendo, só que Deus sabe o que realmente a gente precisa. Então, muitas vezes a gente clama, a gente ora, a gente pede, e muitas vezes nós não somos atendidos, né? E por que não somos atendidos? Porque não é aquilo que precisamos, né? Deus nos olha com os olhos, uma visão holística, Deus nos olha de uma maneira que a gente não consegue, que a gente não tem esse poder, né? E Deus vê muito mais adiante, né? Então Deus sabe o que eu vou passar amanhã, Deus sabe o que eu vou passar daqui a um mês, Ele sabe do que eu preciso, né? Para continuar na caminhada. Então, às vezes eu peço uma coisa assim que Deus deve pensar, nossa, mas por que o José está pedindo isso? O que ele quer com isso, né? O que isso vai agregar na vida dele, né? E ele daí me dá, né? Nos dá, é claro, uma coisa muito melhor, né? Por quê? Porque ele já está preparando o caminho, já está nos preparando, né? Muito antes de acontecer, né? Bem antes, né? Então, que a gente pense nisso hoje, tá bom, querido? Que a gente pense no que os anjos do nosso Pai estão aqui conosco, né? Que Ele dá muito valor, é claro, para quem teme, né? E a gente teme, Ele nos livra de todo o mal, nos livra das aflições, nos livra das doenças, nos livra de tudo que possa nos impedir de crescer espiritualmente e, ao mesmo tempo, né? A gente, se precisarmos provar alguma coisa, né? Eu, particularmente, Deus já fez tanto na minha vida, né? É claro que eu não preciso mais de prova alguma, tenho certeza que você também não, que Deus já trabalhou na sua vida muitas e muitas vezes, e eu sei que você, assim como eu, tem a gratidão e tem a confiança de saber que Deus fez, Deus está fazendo e que Deus fará muito mais ainda por todos nós, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Então, hoje, pense bastante e reflita sobre isso, sobre temer a Deus e provar do seu amor, provar da sua provisão, provar da sua bondade. Tá bom, queridos? Se estamos realmente pensando sobre isso e se estamos gratos sobre tudo que Deus nos faz, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe as nossas escolhas, as nossas decisões, para que estas nos aproximem cada vez mais dele, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui
para uma nova reflexão, alimentando nossa fé, alimentando nossa esperança, e eu conto com a sua presença aqui, que abrilhanta demais esse nosso encontro, tenha certeza disso, tá bom, queridos? Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, não esqueçam de que Deus está no controle e que o que importa é a gente levar uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique com Deus, queridos, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.